pessoal do oitavo ano, hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, que é a Revolução Francesa de 1789, tá bom? É uma revolução que modificou a maneira das pessoas enxergarem o mundo, um evento único na vida das pessoas e na história. A Revolução Francesa ocorreu no ano de 1789, né? É um evento que divide a história moderna e a contemporânea, certo? E também um evento que teve uma grande importância na história devido à sua radicalização política. Para a gente entender a Revolução Francesa, é necessário conhecer um pouco da situação econômica e social da França na época, né, no século XVIII, certo? Até o século XVIII, o modelo político era o absolutismo. O rei Luís XVI, ele personificava o Estado, reunia os poderes legislativo, executivo e judiciário, ou seja, ele mandava em tudo. Ele fazia as leis, ele mandava prender as pessoas se ele quisesse, ele mandava matar, ele fazia tudo, ele era responsável por tudo que acontecia no reinado, certo? Não existia uma democracia. Era uma pirâmide social que tinha o clero, em primeiro lugar, certo? A nobreza, que desempenhava também funções militares e jurídicas, né? Eles lutavam, eles aqui iam para as guerras. E o terceiro estado era a burguesia, que eram os membros do baixo clero, ou seja, o povão, né? Que eram os comerciantes, camponeses, trabalhadores urbanos. Na verdade, o povo era quem financiava os custos, né, do clero, os luxos do clero e da nobreza. Com os impostos altíssimos, né, o povo começou a exigir uma resposta do rei para esses problemas, né? Porque, poxa vida, só o povo trabalhava para enriquecer os nobres, né, para enriquecer o clero, e o povão mesmo cada vez pior, passando fome inclusive. E aí começou um levante popular, uma revolta em Paris, e outro entre os camponeses também. Em 14 de julho de 1789, o povo tomou a Bastilha. Eles invadiram a Bastilha. O que era a Bastilha, professor? A Bastilha era uma prisão, que era o símbolo do antigo regime, certo? Os inimigos, né, todos eles eram aprisionados, né, nessa prisão, né, nessa Bastilha, chamava a Bastilha, certo? Qualquer um que discordasse do rei ou de alguma lei imposta por ele, era confinado na Bastilha. Então, a primeira coisa que o povo invadiu foi a Bastilha. As expressões políticas, direita e esquerda, vocês já devem ter ouvido, né? Fulano é de direita, fulano é de esquerda. Gente, eles nasceram desse período aí. Simplesmente é o seguinte: alguns se sentavam à direita do rei, certo? E outros sentavam-se à esquerda do rei. Por isso nasceu essas expressões de direita e de esquerda. Enfim, depois de várias tentativas de acordo, o povo perdeu a paciência com o rei, com a rainha, invadiu o castelo. E o rei e sua esposa, a rainha, chamava-se Maria Antonieta, certo? Eles tiveram suas cabeças decepadas pela guilhotina, que era uma arma nova na época. E todas as pessoas que tinham pena de morte decretada, elas iam para a guilhotina. Vocês vão ver imagens da guilhotina, certo? Arrancava aqui a cabeça, certo? Então, em 1793, era o fim da monarquia constitucional, certo? O lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. Gente, a Revolução Francesa é um marco na história, é um evento único e que fez com que vários outros países também repensassem a sua maneira de viver, e fez com que vários outros países mudassem o rumo da nossa história, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau!